Dal 19 al 25 novembre a Gerusalemme, presso il convento di San Salvatore, si tiene il quinto congresso internazionale dei commissari di Terra Santa sul tema Ambasciatori di pace, ascoltare, sostenere e annunciare la Terra Santa. 14 frati artisti provenienti da diversi paesi, tra cui 2 della custodia di Terra Santa, si sono incontrati a Roma per condividere talenti ed esperienze, celebrando la gioia e i doni dello spirito attraverso l'arte. Ultima settimana del tempo ordinario, le letture ci parlano del Regno di Dio. Con Fra Jacob Varnai scopriremo come l'anno liturgico ci prepara alla solennità di Cristo Re dell'Universo e all'incontro definitivo con Lui. Le scoperte archeologiche nel sito di El Araj, sulla riva nord-orientale del mare di Galilea, confermano quasi definitivamente l'identificazione della perduta Betsaida, città natale dei santi Pietro e Andrea. O 5º Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa começou na quarta-feira de manhã com a celebração no Santo Cenáculo, presidida por Frei Francesco Ielpo, custódio da Terra Santa. Invocando o dom do Espírito Santo para que inspire cada missionário a ser construtor de comunhão e evangelização, Frei Ielpo destacou na homilia que a missão de cada comissário é anunciar o Evangelho, que deste lugar santo se espalhou por todo o mundo. I commissari sono un'istituzione antichissima. Os comissários são uma instituição antiga. Os frades franciscanos, distribuídos pelas províncias religiosas do mundo inteiro, mantêm uma ligação com esta terra, atuando como pontes entre a Terra Santa e os cristãos em diversos continentes. Eles animam, evangelizam e levam a mensagem desta terra, ao mesmo tempo que trazem peregrinos de todo o mundo para que possam fazer a peregrinação de suas vidas. Possuem também a tarefa de apoiar materialmente, com significativo suporte financeiro, a missão da custódia, a missão da Igreja nesse território. La missione della custodia è la missione della Chiesa in questo territorio. Após os anos marcados por desafios e dificuldades para a região e para a missão dos frades, este congresso apresenta-se como um sinal profético, uma nova Pentecostes para que, do medo, possam surgir corajosos apóstolos, anunciadores da palavra. Quando pensamos e organizamos o congresso, o conflito ainda estava em curso, mas sabíamos que precisávamos enviar um sinal também para esta terra, para dizer que estamos trabalhando, que queremos que nossos comissários retornem à Terra Santa para compreender esta realidade, para entender o que esta terra está vivenciando, e então retornar aos seus países e trazer peregrinos o mais breve possível. Mais de 70 comissários provenientes da Ásia, Europa, América do Norte e do Sul e África participam juntos do 5º Congresso, como embaixadores da paz, chamados a ouvir, apoiar e anunciar a Terra Santa. Ecco, questa è un po' la dimensione del commissario di Terra Santa, che è chiamato prima di tutto a ascoltare. Esse é, de certa forma, um dos papéis do comissário da Terra Santa, que é chamado, antes de tudo, a ouvir a realidade da custódia, a realidade da Igreja da Terra Santa, a fim de compreender e comunicar aos peregrinos, mas também às pessoas que são convidadas a peregrinar em seus países. Desse modo, ao mesmo tempo, o verbo apoiar evoca fortemente a dimensão do cuidado com as comunidades desta terra, com os lugares santos, apoiando, compreendendo e promovendo a missão da custódia da Terra Santa, que se realiza nas paróquias, escolas e ações de assistência social. Por fim, anunciar é a parte que dá esperança, que abre o futuro e, portanto, é a proclamação do Evangelho, que não é um evangelho apenas escrito, mas um evangelho encarnado. É um evangelho não ideale, mas encarnato. O Congresso, como nos explica Frei Mateu, prevê momentos de oração, debate e escuta das realidades presentes na Terra Santa, seja por meio da igreja local, seja pelos inúmeros frades e leigos envolvidos na vida das comunidades cristãs.
Dentro desse contexto de escuta das diversas realidades, também haverá algumas visitas aqui na Terra Santa, particularmente a visita a Belém, onde não apenas visitaremos os lugares santos, a Igreja da Natividade e o Campo dos Pastores, mas também teremos a oportunidade de conhecer a comunidade local na escola e no Centro de Ação Católica. Na quinta-feira de manhã, Frei Ulisses Arza, vigário da Custódia, presidiu a Santa Missa na Igreja de São Salvador em memória do beato Frederic Jansone, missionário na Terra Santa e também comissário que divulgou a Terra Santa no Canadá com dias de oração e evangelização para que as pessoas pudessem encontrar-se com Jesus. E poi la sua vita di preghiera e la sua vita di santità. E havia também uma vida de oração e santidade. Em uma carta, ele expressou um ardente desejo de se tornar santo junto com seus irmãos, e esses irmãos junto com ele. E aqui ele nos fala de colaboração, de uma koinonia em fraternidade. Ele não caminhou e trabalhou sozinho. Ele foi apoiado por seus irmãos e pela fraternidade. E este é um exemplo para nós também. Era sostenuto dalla fraternità e questo è un esempio anche per noi. Na noite de quinta-feira, os comissários participaram da Hora Santa na Basílica do Getsemane, presidida pelo núncio apostólico Dom Adolfo Tito Iliana. O congresso continuará até 25 de novembro, com transmissões ao vivo e cobertura nas redes sociais em todos os canais oficiais da Custódia da Terra Santa. A arte tornou-se um espaço de comunhão e evangelização. De 3 a 8 de novembro de 2025, na Cúria Geral em Roma, foi realizado o Encontro Internacional de Frades Artistas da Ordem dos Frades Menores, promovido pela Secretaria-Geral para Missões e Evangelização e pelo Escritório para a Justiça, Paz e Integridade da Criação. 14 frades de diferentes países participaram e, graças à variedade de suas expressões artísticas, vivenciaram dias intensos de formação, diálogo e partilha sobre o ministério artístico da Ordem. Entre os participantes do encontro estavam 2 frades da Custódia da Terra Santa. Com simplicidade e generosidade, eles compartilharam seus talentos, oferecendo sua contribuição artística como um serviço à fraternidade. Para eles, esses dias foram uma experiência de alegria e gratidão, uma preciosa oportunidade de reconhecer e valorizar os dons do Espírito presentes em cada um de nós. É um momento de riconoscenza. É um momento de gratidão a Deus, não só pelo dom da música, mas também da arte, da pintura, da regência coral e do canto. Cada um de nós, em nível internacional, juntou as peças desse quebra-cabeça nessa ordem, prestando esse serviço de evangelização. Um momento de alegria, de união, de redescobrir nossa fraternidade, apesar da distância. Di riscoprirci fratelli pur stando lontani. Nossas criações não devem dizer algo sobre nós mesmos, mas sim sobre Deus. Por isso, ao ouvir e ver outros frades que praticam a arte em seus locais de origem, como eles se apresentam com seus instrumentos, tintas e pincéis, é algo que me emociona profundamente, pois não se trata de uma vocação individual, mas, como diz São Paulo em suas cartas, um só Espírito que inspira cada um de maneiras diferentes. Um dos momentos mais significativos do encontro foi o diálogo com o ministro-geral Padre Massimo Fusarelli, uma preciosa oportunidade de partilha e discernimento. Entre os protagonistas destacam-se 2 iconógrafos, cada um trazendo uma experiência única, profundamente enraizada em sua própria realidade cultural. Foi também uma oportunidade para vivenciar a espiritualidade franciscana. São Francisco frequentemente falava da importância do trabalho manual, e esse é um aspecto fundamental da nossa espiritualidade. Trabalhar com as mãos, criar algo, dedicar o nosso tempo. O significado profundo de tudo isso é mostrar a beleza de Deus através da criação e da arte. Eu ajudo as pessoas a orarem com as mãos. Não oramos apenas com palavras, mas também com as mãos. É através delas que as pessoas conseguem expressar seus sentimentos, porque a arte é isso. Uma arte sem coração não vive. É preciso dar vida a ela.
Isso tem ajudado as pessoas a se sentirem melhor dia após dia. Cada día mejor. Durante o encontro, os frades artistas também vivenciaram um momento de peregrinação e oração no Santuário de São Damião, em Assis, onde São Francisco compôs o Cântico das Criaturas. El arte quiere hablar de la belleza que... A arte busca expressar a beleza e, ao mesmo tempo, elevar e divinizar o ser humano. Acreditamos que esta é uma oportunidade para levar, por meio da arte, a mensagem divina às pessoas de hoje. A fé tem muito a nos oferecer nesse sentido e estou convencido de que esta é uma oportunidade preciosa, não só para toda a ordem, mas também para a Igreja. Que será uma oportunidade para toda a ordem e para a Igreja. Na última semana do Tempo Comum, a liturgia dirige o nosso olhar para o Reino de Deus. Com a ajuda do padre Jacabe Varnai, descobriremos como esse tempo prepara os nossos corações para a celebração de Cristo, Rei do Universo. Infatti, ogni celebrazione liturgica Cada celebração litúrgica é para nós uma entrada na dimensão escatológica que caracterizou a atividade de Jesus nesta terra. Ele não apenas falou das realidades últimas que ocorrerão no fim do mundo, mas, com ele, essas realidades já entram em nosso mundo. Queste cose sono arrivate nel nostro mondo. Ao participarmos da Santa Missa, como nos lembra o Padre Varnai, Jesus entra em nosso mundo e o renova. É ali que entramos em contato com a realidade glorificada e ressuscitada de Jesus Cristo. Abbiamo paura quando parliamo, pensiamo al giudizio, mentre nella predicazione di Gesù Temos medo quando pensamos no julgamento. Na pregação de Jesus, porém, há esperança de que aqueles que o seguem possam olhar para o último dia com profunda confiança. Isso porque será o dia da verdade. A realidade de nossas vidas virá à tona. Mesmo aqueles que sofrem injustiças neste mundo podem encarar esse dia como um momento de iluminação. Em todo caso, será um encontro com o Jesus que seguimos. Giorno quando si fa chiarezza. In ogni caso sarà un incontro con quel Gesù che noi stiamo seguendo. Portanto, nos preparamos para o julgamento final, seguindo Jesus, que será nosso juiz misericordioso e a quem podemos pedir perdão. Pensando al nostro presente, Ao refletirmos sobre o nosso presente, no qual a realidade da ressurreição de Jesus já se faz presente, ainda que não plenamente consumada, sabemos que ela se realizará no fim dos tempos. Nesse sentido, a esperança pode ser considerada o aspecto espiritual da escatologia, quando olhamos para o futuro com confiança, fruto do seguimento de Jesus Cristo. dalla sequela di Gesù Cristo. Um seguimento que se realiza a cada dia, em cada escolha e em cada ato de amor, pedindo luz e discernimento ao longo desse caminho da vida, muitas vezes complexo. Veramente stiamo vivendo Estamos verdadeiramente vivendo em um tempo em que somos cercados por notícias perturbadoras de guerras e desastres naturais. Alguns acontecimentos representam uma ameaça real à vida da humanidade. De fato, isso tem sido assim em todas as eras do cristianismo. la vita dell'umanità. Frei Varnai nos lembra que as previsões sobre o último dia, por si só, não nos ajudam a viver o presente. Na figura de Jesus, porém, vemos um realismo que direciona nossa atenção para o hoje, porque o amanhã já trará seus problemas e preocupações. Allora vivere nell'oggi ha questo aspetto escatologico. Viver no presente tem um aspecto escatológico, pois nos prepara para o último dia. Vemos que aqueles que vivem em comunhão com Jesus Cristo têm confiança mesmo quando falam do futuro e do juízo. Anche quando parlano del futuro e del giudizio. Recordemos o contexto histórico da instituição da festa de Cristo Rei em 1925.
Pio XI afirmou explicitamente que Jesus não é apenas rei dos nossos corações, mas também rei da sociedade. Era um período difícil para o cristianismo que parecia estar perdendo influência na sociedade, um desafio que ainda hoje permanece relevante para nós. Questo è un lavoro assíduo. Trata-se de um trabalho incansável a ser feito todos os dias, especialmente por cada um de nós. Viver nossos relacionamentos à luz de Cristo significa acolher Cristo como o Rei de nossos relacionamentos, nossas decisões e nossa atitude para com os outros. Attitudine agli altri. Abrir as portas a Cristo, como afirmou João Paulo II, significa abrir os sistemas políticos, os vastos domínios da cultura e, de um modo mais geral, da sociedade. Allora quello era non solo Essa mensagem não era apenas uma exortação pessoal, mas também uma mensagem de natureza social. Devemos manter essa coragem todo ano, todas as vezes que professamos Cristo como nosso Rei. Cristo nostro Re. Em meio ao debate em curso sobre a localização exata da Betsaida bíblica, as novas descobertas arqueológicas e a realidade geográfica do sítio de El Araj, localizado na costa nordeste do Mar da Galileia, atendem quase que definitivamente os critérios de identificação da Betsaida perdida, a cidade natal dos santos Pedro e André, discípulos de Jesus, conforme narrado nos evangelhos. Os arqueólogos professor Mordechai Avian, do Kinneret Academic College, e Dr. Stephen Notley, diretor acadêmico do projeto, descobriram uma igreja bizantina do século V, contendo um mosaico com uma inscrição em grego que menciona a preeminência de São Pedro, chefe e líder dos apóstolos celestiais e portador das chaves do céu. Esta é a evidência arqueológica mais antiga da fé que reconhece Pedro como líder dos apóstolos. O único motivo pelo qual o nome de Pedro aparece nesta igreja é porque lemos no Evangelho de João que Pedro era originário de Betsaida. Here in John's Gospel, Peter coming from Bethsaida. São Vilibaldo, que no século VIII empreendeu uma peregrinação de Cafarnaum a Curse, escreveu que no caminho chegou a um lugar chamado Betsaida, onde havia uma igreja construída sobre a casa dos santos Pedro e André. Encontramos essa igreja, é a igreja que Vilibaldo visitou. Após a descoberta da inscrição que menciona o título de Pedro, aquele que possui as chaves do céu, podemos afirmar com certeza que esta é a igreja que Vilibaldo visitou e passou a noite no mosteiro. Escavações arqueológicas revelaram paredes sobre a igreja. As mais antigas datam do 1º século depois de Cristo, ou seja, da época de São Pedro. No século IV depois de Cristo, outras paredes foram acrescentadas ao redor e acredito que essa tenha sido a primeira vez que os primeiros cristãos consagraram esta casa como a casa de Pedro e André. Então, no século V depois de Cristo, a grande igreja foi construída aqui, em cujo presbitério nos encontramos agora. Dr. Stephen Notley afirma que a origem do nome El Araj, o paralítico, deriva da confusão em alguns manuscritos antigos entre os nomes Betesda, onde Jesus curou um paralítico, e Betsaida, já que os dois nomes são semelhantes. Outro critério para identificar a Betsaida bíblica é que se tratava de uma vila de pescadores judeus. Encontramos aqui evidências claras da existência de um típico vilarejo judaico, como utensílios de pedra não suscetíveis a impurezas, muito comuns nos séculos I e II depois de Cristo, e também moedas dos asmoneus, usadas pelos judeus. Aqui podemos ver as curvas do Rio Jordão, e esta é essencialmente a área de sua foz. A proximidade do local com o rio e o mar reforça a história que se desenrola diante de nossos olhos, a de uma grande vila de pescadores judeus.
Numerosos pesos de pesca, utensílios de cerâmica, pedras de mosaico e moedas que datam do período romano, do século I ao III depois de Cristo, foram descobertas, assim como os restos de um antigo banho romano. O historiador Flávio Joséfo escreveu que o rei Filipe elevou o status de Betsaida de vila para cidade, ou polis, devido à sua grande população, e lhe deu o nome de Júlia, no século I depois de Cristo. Encontramos também habitações em outras áreas, um bairro inteiro que remonta aos séculos I, II e III depois de Cristo. Acreditamos que essa seja de fato Betsaida. Hoje podemos afirmar isso com sólida, embora não absoluta, certeza. Segundo o Frei Eugênio Aliata, arqueólogo da Custódia da Terra Santa, isso implica a necessidade de localizar edifícios administrativos ou uma sinagoga. No entanto, ele acrescenta: So maybe they are still working on this, so. Talvez eles os encontrem, pois as escavações ainda estão em andamento. Para nós cristãos, a descoberta da igreja com a inscrição que menciona São Pedro é muito importante, pois representa não apenas a memória da casa de Pedro e sua ligação com Cafarnaum, mas também outra memória, o lugar de onde veio o apóstolo Pedro, Betsaida. Where coming from, which is Betsaida. O local será adaptado pela Autoridade de Parques e Natureza para permitir que centenas de milhares de peregrinos de todo o mundo possam vir aqui admirar as descobertas arqueológicas e o próprio sítio. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da Custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.